Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje são 23 de junho de 2024. Eu vou falar sobre um assunto aqui da maior gravidade, que tem passado desapercebido por uma grande maioria dos evangélicos no Brasil. Mas antes, irmãos, eu queria a sua atenção para ler aqui um versículo, para lermos juntos. Isaías capítulo 42, versículos 1 e 2. Diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Olha, há um modismo que tem dominado as igrejas evangélicas Assembleias de Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em qualquer estado onde ela atuava, se instalava, era uma igreja referência moldada pela conduta dos seus líderes, dos seus pastores, que eram respeitados, que eram considerados, que eram tidos como exemplo. Mas hoje, você há de convir comigo que os desvios de conduta, começaram aqui por Recife e Pernambuco, tá? Os desvios de conduta, as arbitrariedades, a tirania, o erro, o engano, irmãos, os desvios de dízimos e ofertas, os enriquecimentos ilícitos. Eu não vou repetir as irregularidades, né, praticadas aqui pelo gestor presidente, porque vocês sabem, mas o tema dessa minha publicação, irmãos, é a exposição desses homens. Olha, eu vou mostrar a vocês aqui, percebam, esse pôster é sobre um evento, uma conferência, lá em Salvador. Olha como esses homens se exibem como estrelas de Hollywood, como os portadores do suprassumo, do exemplo da honestidade, da conduta a ser seguida. Eu quero logo, antes de tecer comentários aqui sobre isso aí, e sobre o versículo que eu citei, eu queria fazer uma pergunta e ao mesmo tempo um apelo. A começar pelo de cima, José Carlos de Lima, qual é o exemplo? Você está convidado, por certo, você ministrará a palavra de Deus aí em Salvador. Você vai dizer, José Carlos de Lima, que o crente que não dá dízimo não vale uma prata furada? Será que um homem que abre a boca para dizer isso, não reconhece, não pede perdão, será que ele pode ser chamado de servo de Deus e se dizer como o profeta Isaías, falando uma profecia, disse de Jesus que o Espírito de Deus estava em Jesus? Você pode? Seria uma tremenda contradição aceitar que o Espírito Santo de Deus repousa sobre você. Você tem o título de pastor, meu irmão. Mas você ainda pode mudar, você pode voltar, pode se humilhar, pode pedir perdão. Aí sim, mas vocês se consideram como senhores. Então, José Carlos de Lima, desça do seu pedestal. O que é que você leva nessa bagagem para distribuir para o povo? A mentira, o engano, a soberba, a arrogância, o distrato? E por falar em distrato, outra pergunta que eu quero lhe fazer. Volte para a Paraíba, para João Pessoa, e acerte os seus passos e o trato que você fez, meu irmão, com o Sítio Vertente. Então, você fez com o Desafio Jovem a compra desse sítio, acertou tudo, temos vídeos seus, inclusive, irmãos, eu deletei o vídeo aqui, onde um advogado, pastor da Convenção da Paraíba, estava fazendo uma análise da documentação e dessa coisa que ele chama de bomba e grande escândalo e grande imbróglio da administração da igreja na Paraíba, que segundo ele, com certeza, sem sombras de dúvida, José Carlos de Lima, cairá no colo e nos braços da justiça. Então, antes, você nem deveria estar em pôster. Você lembra-se da palavra de Deus? Não gritará, não se exaltará, nem se ouvirá sua voz na praça. Se você é servo, você deveria dar toda a honra, toda a glória, não é? As exposições do Espírito de Deus e da infinita misericórdia de Deus.
e não de figuras que servem de mau exemplo como vocês. Então, irmãos, amanhã eu vou trazer aqui na íntegra os áudios, né, de um pastor da Paraíba e também a sua análise à luz da Bíblia e à luz do direito brasileiro sobre esse trato que foi destratado unilateralmente para a aquisição do sítio Vertente com o Desafio Jovem da Paraíba, tá? Agora, um outro personagem aí é o Ailton José Alves. Ailton José Alves, antes que você apareça nesses postes, porque está errado nesses postes, meu amigo, venha para Recife, Pernambuco, e acerte também os passos. Desça do camelo, do cavalo, antes que Deus quebre as suas pernas e a do cavalo e você caia por terra. Tá certo? Venha, confesse os seus pecados, se arrependa, peça perdão. Tá entendendo? Procure o Ministério Público, a Polícia Federal, resolva o seu problema de rachadinha que você está sendo denunciado aqui em Recife, Pernambuco, com os parlamentares que você elegeu. Então, você foi noticiado, Ailton José Alves, na Rede Globo, na Rede Guararapes, no G1, sobre rachadinha. Vocês sabem o que é rachadinha? O desvio do erário público para autobeneficiamento. E quem lhe denunciou não foi Josué, foi um pastor ordenado por você. Assim também, venha e trate daqueles 50 mil reais que você desviou. Em 2014, tirou dos dízimos e das ofertas e empregou na campanha política do seu deputado estadual. Homem, venha, se arrependa. Diga à igreja quanto você está pagando de honorários advocatícios e custas processuais dos 2 escritórios mais caros de advocacia para lhe proteger dos seus malfeitos aqui em Pernambuco. Então, a pergunta que eu quero fazer a você é a mesma que eu fiz a José Carlos de Lima. O que é que você leva aí na sua bagagem para falar ao povo baiano? É o quê? A mentira? O engano? Os desvios de conduta? A tirania? O absolutismo? A opressão? Ou, Ailton José Alves, acerte os seus passos. Homens como vocês, com toda essa carga de desvio de conduta, vocês se apresentam para a igreja como senhores da verdade da igreja. Vocês estão enganados. Vocês estão possuídos por um espírito do demônio. A realidade é essa, porque dizer que um espírito desse, de soberba, de arrogância, de prepotência, vem de Deus, é no mínimo uma blasfêmia contra o Santo de Israel. Então, irmãos, eu estou falando e vocês estão vendo aí. Olha, aqui no culto de doutrina, todas as segundas-feiras, Ailton José Alves pode estar na Europa, nos Estados Unidos, onde quer que seja, na fazenda dele descansando, mas o culto de doutrina aparece esse pôster dele, se exibindo como o dono da igreja, o dono da situação, o senhor da situação. Tá tudo errado. Se é o Wellington Bezerra da Costa Júnior, pesa sobre ele gravíssimas acusações. É que ele, substituindo o pai como numa hereditariedade do domínio, da posse da igreja, existem várias denúncias de irregularidades, como compras de voto, né? E irregularidades como malcontagem da votação. Foi assim também o Ailton José Alves. Então, irmãos, eu queria, até em nome, não meu, mas de uma grande maioria de pessoas aqui de Recife, dizer também para Osiel Gomes. Osiel Gomes, pastor Osiel Gomes, me parece que você ainda tem um pouco de credibilidade. Mas, meu irmão, se afaste disso, dessa exposição que não leva a nada. Essa vaidade. Sabe por quê? Você está indo no mesmo balaio desses homens. Distratos, malfeitos, acusações. Como eu já falei, o homem que diz que o crente que não dá o dízimo não vale uma prata furada, isso é uma blasfêmia. E esse outro aqui de Pernambuco, Osiel Gomes, praticou rachadinha, desviou dízimos e ainda desvia dízimos e ofertas para campanha política, processa irmãos porque denunciam as suas irregularidades, está respondendo a diversos processos criminais e cíveis, assim também como processa. Ô Osiel Gomes, tire o seu nome daí, meu irmão. Não se junte, você não precisa dessa exposição. Veja o que diz Isaías 42, versículo 2. Olha, você vai, escuta o que eu vou lhe dizer. E não é uma visão, uma percepção minha. Você
há um adágio que diz: me diz com quem andas, e eu te direi quem és. Então, pastor Osiel, saia desse meio, meu irmão, e volte para os pés de Cristo em oração, humildade, leitura da palavra, santidade, e deixe Deus lhe usar. Porque esses daí, né, como eu falei, o José Carlos de Lima, o Ailton José Alves, o Wellington Bezerra da Costa Júnior, são homens que deixaram um rastro de excrementos pelo caminho. Não sei a sua vida particular, tá? Não sei aí a sua posição nesse ministério. Mas, meu irmão, há um adágio que diz: me diz com quem anda, e eu te direi quem és. O meu apelo é que você, igreja, como corpo de Cristo, você peca por omissão em estar aceitando essas pessoas que não trazem consigo o cheiro de Cristo. Se são escalados, não levam em sua bagagem a humildade, não levam a submissão ao Espírito Santo de Deus, a unção, a revelação e o bom exemplo, com essa bagagem toda perfumando o ambiente por onde passam. Mas o que existe, irmãos, é um caminho de dejetos, é um caminho de excrementos, que por onde vocês passam, vocês vão deixando o mau cheiro, e Deus já começou e vai concluir. Vocês vão se espojar, vão se espojando nos vossos próprios excrementos, para vocês saberem e compreenderem que essa obra é de Deus, não é de homem. Vocês estão aí e amanhã vocês estão mortos, reduzidos ao silêncio. Mas vocês tomam para si o crescimento da obra, os louvores, não é? Tudo que deveria ser tributado a Deus. Vocês, usurpadamente, se apossam e atribuem os feitos a vocês. Eu tenho, por vocês, extrema pena, porque talvez em outros tempos vocês tinham uma visão adequada das coisas de Deus, mas hoje o vosso coração foram possuídos. Vou dizer mais uma vez, pela arrogância, pela prepotência, pela altivez, pela soberba, pela mentira, pela dissimulação, cheios de coisas menos da palavra de Deus. Que Deus em Cristo a todos abençoe.